Então, meu nome é Analisa, eu faço parte do grupo de estudos da Comissão de Práticas Colaborativas da UABMG. Hoje o nosso convidado é o Yuri Haas. Ele é o primeiro brasileiro certificado pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, facilita processos de diálogo e mediação de conflitos há mais de 10 anos no Brasil e outros 12 países, nos mais diversos contextos. Mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Chicago, foco em inovação social sistêmica e em relações internacionais pela ICU em Tóquio, Japão, foco em estudos de paz e resolução de conflitos. Ao longo dos anos, tem trabalhado com vários SEJUSCs, escolas da magistratura, tribunais de justiça e juízes. Ele tem um site que é sinergiacomunicativa.com.br. Ao final eu coloco no chat para todos copiarem. Então, Yuri, muito obrigada pelo convite, pelo que aceita o convite, e a palavra está com você. Obrigado, Analisa, por convidar. É um prazer estar aqui. Boa noite a todas, todos, todes que estão nos assistindo. Eu quero começar dizendo que quando eu recebi o convite da Analisa, ela trouxe uma explicação um pouco das práticas colaborativas e eu fiquei pensando um pouco o que eu posso trazer assim de uma contribuição significativa aqui, que fizesse uma conexão, uma relação, que tivesse uma relação, que fosse uma contribuição para as pessoas que estão aqui e que relacionasse com esse campo de atuação, esse modelo de atuação. E eu quero contar para vocês, então, um pouco sobre a comunicação não violenta. Eu vou iniciar falando um pouquinho, talvez me apresentando só um pouquinho mais sobre o tipo de trabalho que eu venho fazendo, junto com a minha parceira, Sandra Caselato, minha parceira de trabalho e parceira de vida. E aí relacionar com a comunicação não violenta algum panorama básico para vocês saberem um pouco mais sobre essa abordagem, e aí eu vou trazer um pouco de relações com as práticas colaborativas. Então, a Analisa já falou um pouquinho sobre né, da minha apresentação. Uma das coisas que eu quero dizer que a gente, eu e a Sandra, nós conhecemos a comunicação não violenta um pouco mais de uma década atrás, e foi o primeiro contato foi através do livro que foi publicado aqui no Brasil, em português, intitulado Comunicação Não Violenta, que é uma coletânea de transcrições de cursos que o Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta, deu ao longo da vida. E esse livro, ele, embora tenha sido um primeiro contato interessante, na realidade o que virou a chave para a gente foi quando a gente fez uma primeira imersão, um curso prático, laboratorial, que foi o momento onde a gente experimentou um pouco na pele, na prática, o que é a comunicação não violenta. E a partir dali, nós vimos nos aprofundando e partilhando numa diversidade muito grande de contextos. E uma das coisas que fica muito patente, muito presente, é o quanto a comunicação não violenta, ela conecta muito entre essa diversidade de contextos pela nossa experiência comum humana. Tem algo muito potente nessa abordagem que nos convida a reconhecer, encontrar em nós mesmos e nos outros um denominador comum humano, a nossa humanidade compartilhada, e ter linguagem para poder articular e falar sobre ela. E isso em si já é um desafio, porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes nós temos a nossa experiência individual, a experiência interna, aquilo que a gente está vivenciando, e a gente tenta comunicar e falar sobre essa experiência, ou tentar entender os outros, mas
muitas vezes a linguagem com a qual a gente foi treinado, ou criado, ou socializado, ela talvez não captura com a profundidade suficiente ou com a precisão suficiente o que é que está sendo essa experiência. E acaba sendo muito difícil, às vezes muito solitário, vivenciar essas experiências e não ter aquela sensação de realmente ser profundamente compreendido por alguém, ou ter a sensação de ter realmente compreendido a experiência de uma outra pessoa. Agora, esse é um dos pontos de entrada de começar a falar sobre a comunicação não violenta, que é um processo, é uma abordagem que ajuda a gente, apoia a gente a criar essa linguagem e poder falar sobre essa nossa experiência comum humana e poder, tanto na nossa expressão, trazer essa precisão, essa profundidade, quanto na forma que a gente escuta, na escuta empática, uma prática de uma presença empática, a habilidade de realmente capturar num nível mais profundo qual é a experiência da outra pessoa. E nesse sentido, eu estou falando aqui de uma dimensão da comunicação não violenta, que é uma dimensão relacional, tanto eu comigo mesmo, quanto eu com outras pessoas, quanto talvez num coletivo, num grupo, e que é uma dimensão muito importante, mas essa é, como eu falei, é um dos pontos de entrada, uma das formas de eu poder falar do que esse processo, o que essa abordagem traz. E nessa perspectiva eu quero nomear algumas coisas. Às vezes as pessoas pensam que a comunicação não violenta, e partindo até desse título, né, desse nome que se dá a essa abordagem, que ela é uma forma de falar, uma forma específica de formular uma frase. Talvez uma técnica, às vezes as pessoas... E não ajudou nada, na verdade, a publicação do livro aqui no Brasil, em português, o subtítulo dele saiu com esse termo, técnicas, né? Está escrito comunicação não violenta, técnicas para melhorar ou para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais, mas essa percepção da comunicação não violenta como técnica, né, da CNV, eu vou falar CNV para abreviar, para ficar mais fácil. O entendimento da CNV como uma técnica acaba reduzindo muito do que de fato se trata, que é uma transformação no olhar, é uma transformação na maneira de eu entender as situações, de eu perceber a mim mesmo, perceber o outro, e essa transformação requer uma desconstrução, tem um processo de entender o tanto que a minha socialização me formatou de uma certa maneira que me desconecta dessa minha humanidade, da humanidade do outro. Eu fico sempre procurando referências externas do que é o conhecimento, ou do certo ou do errado. Não que não exista conhecimento externo, mas eu acabo me desconectando muito do que é aquilo que eu conheço, ou que o saber pessoal interno, qual a verdade interna. E então tem algo de uma transformação interna, de uma conexão maior interna, e de uma transformação e uma humanização de como eu percebo os outros nas situações, até em conflitos. E nesse sentido, então, tem um desafio mesmo feito a essa socialização. E aqui eu posso falar um pouco de uma outra maneira de compreender a comunicação não violenta, que é um processo que nos apoia a fazer uma transição, e aqui faz uma relação mais, talvez mais evidente com as práticas colaborativas. É um processo que nos apoia a fazer uma transição de um paradigma de dominação para um paradigma de parceria. E eu quero trazer aqui o desconstruir um pouco isso. O paradigma de dominação ele está muito baseado enraizado em pilares que a gente conhece muito comumente na nossa forma de pensar e entender o mundo, que são a estrutura binária de entender através de bom, mal, certo, errado. Tudo é classificado através dessa lente tão fundamental, tão eu diria raiz de tantas outras estruturas. Lá no fundo é possível encontrar essa maneira binária de entender. E a maneira binária de compreender, que tem essa manifestação, bom, mal, certo, errado, mas não só essa, tem também
o pensamento ou, né? O pensamento binário se destaca muito por esse organizador, né? A ideia do ou eu ou outro, ou isso ou aquilo, e também por um conceito de separação, a separação entre eu e outro, a separação de um grupo de outro, e isso, como de alguma forma é o DNA da maneira que a gente tem a nossa cultura construída, às vezes não fica tão evidente que esses elementos estão lá, mas eles são elementos estruturantes e muitas vezes difíceis de transformar simplesmente praticando uma técnica apenas, uma coisa, uma fórmula, algo que é externo a mim. Então, tem uma coisa que eu venho observando ao longo desses anos, praticando, estudando, me aprofundando e também compartilhando a comunicação não violenta, é que tem estágios diferentes no processo de aprendizagem desse processo, né? As pessoas, dessa abordagem, né? As pessoas no início aprendem muito racionalmente, tem algumas estruturas que nos apoiam a praticar de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado, a praticar a empatia, a praticar a escuta empática, a expressão autêntica, a praticar a autoempatia, a empatia comigo mesmo, a autoconexão para eu transformar a minha qualidade de presença. E isso começa com algumas estruturas, algumas fórmulas. E conforme a pessoa vai vivenciando aquilo, ela vai tendo experiências mais aprofundadas, quase que no corpo, é quase que um saber, uma vivência de algo diferente, qualitativamente diferente, em termos de novo, qualidade de presença, qualidade de conexão, de compreensão. E esse saber, ele já não é mais aquelas fórmulas, ele é um outro lugar de compreender. Eu posso fazer um paralelo que a gente gosta de fazer com como se aprendia, talvez hoje acho que já não se faz mais isso, mas se aprendia a andar de bicicleta. Que se tinha aquela rodinha de apoio, né? Aquela rodinha conectada nas rodas de trás, que ajudava a gente a se equilibrar. Mas aquela rodinha ela só serve para aquele início de aprendizagem até a gente aprender o equilíbrio no corpo. É um saber no corpo. E a partir do momento que eu sei no corpo me equilibrar, eu não preciso mais, nunca mais daquela rodinha. Eu conheço esse lugar. Eu sei me trazer para esse lugar de equilíbrio sem eu precisar mais daquele apoio. Da mesma forma, na comunicação não violenta, as estruturas e as práticas iniciais, quem já leu o livro muitas vezes conhece, né, os 4 passos, que ficou muito popularizado por causa do livro, mas essas fórmulas são bem as fórmulas iniciais, os primeiros passos, né, o engatinhar na comunicação não violenta, que já traz transformações e impactos significativos, mas eles estão apontando na direção de como aprender e integrar esse conhecimento nessa forma mais de ser eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez falando de um saber sabido, né? Uma coisa de estar integrado na maneira de eu ser e de olhar para o mundo e de perceber o mundo. Então tem uma transformação de paradigma nisso. E quando a gente fala de transformar do paradigma de dominação para o paradigma de parceria, então tem uma desconstrução desses elementos todos. No paradigma de dominação, eu ainda estou compreendendo as coisas com essa separação, ou eu ou outro. Está muito conectado com a ideia de ganha-perde, perde-ganha. Tem esse pensamento todo orientado pelo ou. E quando eu vou transformando e passando para um paradigma de parceria, eu vou mudando esse ou para e. E parece uma mudança pequena, mas não é. Ela é uma mudança fundamental e paradigmática. É uma mudança de um modelo binário para um modelo de complexidade, onde 2 elementos podem coexistir, talvez com tensão entre si, e às vezes múltiplos elementos podem coexistir e com tensão entre si, mas eles estão coexistindo e estão se resolvendo, de alguma forma tentando encontrar entre si um ponto de equilíbrio, de resolução no sentido de coexistência. E nesse sentido também tem uma transformação dessa codificação de bom, mal, certo e errado, tem uma transformação dessa maneira de... que é uma maneira... eu não quero também dizer que ela é errada de alguma forma, né? Porque ela é a melhor maneira que se conseguiu constituir socialmente, no treinamento social,
para cuidar de coisas importantes, mas essa maneira ela acaba trazendo um falso entendimento, essa ideia de que existe um moralismo universal e perde o entendimento de que para lidar com conflitos precisa ter um contato mais contextual com as partes participantes do conflito e não se basear em nenhum tipo de moralismo externo, que é algo que não dá conta muitas vezes daquilo que está acontecendo na situação. Eu vou trazer um exemplo simples da minha origem. Um dos trabalhos que a gente está envolvido há mais tempo é um trabalho no local onde eu nasci, nos territórios palestinos ocupados e em Israel. Eu nasci e cresci em Israel e vim para o Brasil com 14 anos de idade. E a gente vem fazendo mais de 10 anos um trabalho lá com comunicação não violenta, com organizações de direitos humanos, com público interessado em geral, com pessoas que estão envolvidas em projetos e iniciativas locais de transformação da situação ali. E naquele contexto, o terrorista de um é o libertador do outro. É muito importante compreender que não dá para pensar nessa referência de um moralismo de bom, mal, certo e errado sem entrar no contexto e ouvir as histórias e os ferimentos à humanidade que aconteceram ali para poder saber o que é necessário restaurar, o que é necessário transformar, recuperar, curar, o que é necessário ter reconhecimento, qual é o sofrimento que precisa ter reconhecimento e ser visto para que se possa se mover numa nova direção. Tem várias... Então, quando eu penso nessa... Então, tem essas duas dimensões que eu já estou trazendo aqui. Uma delas é uma dimensão relacional que também está conectada com uma transformação de paradigma, né? Como eu trago uma conexão maior comigo mesmo, uma qualidade de presença diferente, uma abertura diferente para ouvir o outro, como eu me expresso de uma forma que convide um entendimento, mais do que convide um fechamento do outro lado e uma defensividade, uma reatividade, e também como eu escuto, como eu ouço além das palavras, além daquilo que está sendo feito, e escuto a humanidade da outra pessoa. Algo que eu consiga me conectar do outro lado e criar um denominador comum para lidar com as dimensões onde eu sou diferente do outro. Então isso tem essa dimensão relacional que já está presente ali fortemente, essa transformação de paradigma. E, por outro lado, tem essa visão mais panorâmica, né, dessa transição de um modelo de dominação para um modelo de parceria, e o quanto precisa desconstruir do que eu carrego do modelo de dominação para eu realmente conseguir fazer essa transição para o modelo de parceria. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer é as pessoas aprenderem a CNV e outras práticas também como uma fórmula externa e sem ter uma transformação interna do seu paradigma pessoal. E a pessoa pratica externamente as práticas nessa forma nova, mas o que está movendo internamente é ainda o paradigma de dominação antigo. E isso causa um estranhamento muito grande, porque parece que está se fazendo algo diferente, tem outras palavras envolvidas, outro processo desenhado, mas a experiência de quem está envolvido é de tensão, é de medo, de defensividade, ainda não está tendo essa sensação de que está sendo convidado para um espaço diferente, talvez mais seguro de interação, onde os parâmetros são outros. E esse sinal, muitas vezes, é um sinal de que o que está acontecendo na realidade ali é uma reprodução desse paradigma de dominação. Uma das coisas que eu lembro de ter tido de um feedback de vários juízes com os quais a gente trabalhou, que foi muito interessante vir desse lugar, né, do papel de juiz, foi que no momento que eles conheceram a comunicação não violenta, aquilo ajudou eles a fazer uma relação de conseguir alinhar mais as transformações internas que são necessárias para as práticas externas que eles estavam buscando fazer, de justiça restaurativa, de outros modelos de prática de justiça, do conceito de justiça.
E que até então o que estava acontecendo era uma prática externa diferente, eram outros processos, outras maneiras de se fazer, em algum grau outras maneiras de pensar, mas internamente ainda estava muito presente o paradigma que foi a socialização de uma vida inteira, né? Tem um desafio tremendo ali. Então o que eu estou apontando aqui, dessa mudança que acontece ao mesmo tempo internamente e externamente. E quando eu imagino, estou vendo, né, a descrição que a Annalisa trouxe das práticas colaborativas, desse olhar de complexidade, esse olhar que está entendendo que não se trata simplesmente de olhar para o conflito e tentar achar um acordo de resolução ali, mas sim olhar para uma totalidade maior dos componentes, dos elementos que podem estar influenciando ali. Isso remete para mim a uma visão que está muito presente na comunicação não violenta e que está muito conectada também com uma visão, dentro dos estudos de resolução de conflitos, uma visão do conceito de paz positiva. Eu quero nomear isso um pouquinho dentro desses conceitos técnicos e aí voltar e amarrar isso com a comunicação não violenta, que a diferença entre paz negativa e paz positiva é que a ideia de paz, esses termos são termos que foram desenvolvidos pelo Johann Galtung, que é um dos fundadores no mundo acadêmico do campo de estudos de paz. Então, ele falava sobre paz negativa como sendo a ausência de conflito. É a tendência de olhar para o conflito como algo que eu tenho que ou evitar, ou quando ele aparece é algo ruim que eu tenho que resolver rapidamente para ele sumir, né? A ideia de tentar tapar aquilo ou fazer desaparecer aquela dor é como tomar um analgésico para eliminar os sintomas. Agora, a ideia de paz positiva tem um conceito de compreender de que paz é uma consequência natural de estarem atendidas as necessidades fundamentais que estão ali, que quando as necessidades não estão atendidas, o conflito ele é um sintoma daquilo. E dentro da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg ele tem, ele tem algumas dessas frases famosas, né, que fala que a violência ele é um resultado trágico de uma necessidade não atendida, ou de necessidades não atendidas. Quando ele fala de necessidades, ele está dizendo de um dos conceitos fundamentais da comunicação não violenta, que é a teoria de necessidades humanas universais. Ela não é uma teoria que nasce na comunicação não violenta, ela existe em vários campos de prática e estudo, mas ela é um dos pilares fundamentais e ela é uma das bases em termos de linguagem que a gente utiliza, né? A gente tenta entender a nossa humanidade compartilhada por essa ótica das necessidades humanas universais. Então, o entendimento ali é de que quando há um conflito, isso é um sintoma de que existem necessidades humanas universais, parte da nossa humanidade, em qualquer sistema, pode ser individual, pode ser num par, num casal, ou um par de sócios, ou pode ser num grupo, num coletivo. O conflito está emergindo ali para dizer para a gente, ei, tem necessidades não atendidas aqui. Isso precisa de atenção. E aqui, então, tem uma questão de ressignificar conflito, a ideia de conflito. Também nessa transição, é entender conflito por uma ótica diferente, em vez de ser algo que eu quero evitar, ou que é algo ruim, quando aparece conflito eu fico decepcionado, eu fico triste, eu acho que está sendo um fracasso. Eu compreender por uma outra ótica e entender que, não, isso é um sinal que o sistema está dando. E ele está convidando para trazer atenção para algo. Algo está precisando de cuidado. Ele, na realidade, ele é um sinal, como um sintoma no corpo também, está dizendo algo precisa de cuidado e está precisando de uma atualização. Esse sistema está precisando de atualização. Coisas mudaram, ou talvez nem mudaram e nunca foram escutadas e agora elas estão estourando, né? Como é muita questão dos nossos sistemas sociais mais amplos, o tipo de relações de poder, desigualdade, privilégio e marginalização que a gente vive nas várias características, desde cor de pele, identidade de gênero, classe social, tem tantas coisas que vozes que muitas vezes
estão silenciadas por tanto tempo, e em algum momento aquilo explode, aquilo estoura, porque é impossível. Estava falando da Palestina agora há pouco. Aquilo é uma situação onde as necessidades, principalmente dos palestinos que vivem sob ocupação militar há décadas e décadas e décadas, a justiça nunca foi servida ali, né, desde a fundação do Estado de Israel, e vira e mexe aquilo explode em violência, porque está precisando cuidar de necessidades que não estão atendidas ali há tanto tempo. Então isso é uma outra transformação do olhar na comunicação não violenta, tem um desenvolvimento dessa percepção do surgimento do conflito como, na prática, entender o conflito como uma oportunidade de cuidar. É uma oportunidade de cuidar. Tem algumas questões aqui também nessa ideia de, então, em vez de eu estar resolvendo o conflito na superfície, colocando um band-aid, tomando um analgésico para assumir o sintoma, o que eu estou fazendo nesse processo, quando eu olho para as necessidades, eu estou olhando para as causas raiz do conflito. E eu estou me movendo de um conceito de resolução de conflitos para um conceito de transformação de conflitos. Porque quando eu estou numa situação de conflito entre as pessoas, numa dada situação, o que está acontecendo ali é uma explosão que está no nível da superfície, a aparência está no nível da superfície, mas aí a gente faz um mergulho e vê lá qual é a humanidade ali que não está atendida, quais são os sentimentos, as necessidades humanas universais que não estão atendidas, e a gente ajuda as partes a se ouvirem nesse nível mais profundo. Se elas só se escutarem no nível superficial, a tendência que eu vejo acontecer é um entrincheiramento mais forte. A gente chama a superfície de estratégias, né? A maneira que as pessoas costumam agir para atender suas necessidades. Então, quando elas estão presas numa certa maneira de agir, e elas estão apegadas àquela maneira, e às vezes o apego àquela maneira ele tem dimensões difíceis, que são culturais, que são identitárias, às vezes são idiosincráticas do contexto onde aquela pessoa cresceu, da família dela, ou da maneira muito específica que ela foi educada. Ela está muito apegada em uma maneira de fazer as coisas. Se a gente fizer a conversa e a escuta das partes, e eu aqui estou falando, pode ser múltiplas partes, não precisa ser necessariamente só duas, mas se a escuta acontece apenas do lugar das estratégias, a polarização tende a se intensificar. Porque nas estratégias as pessoas às vezes não se reconhecem umas às outras. A gente pode ver isso no contexto político que a gente se encontra. A polarização que aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos tem uma polarização semelhante, tem alguns outros países que passaram por esse processo. O próprio espaço dialógico ficou deteriorado, as pessoas não conseguiam mais nem conversar de tanta polarização e entrincheiramento que aconteceu, porque só se falava da perspectiva de estratégias que uma não é aceitável para outra parte e nem se reconhece o outro, né? Não consegue nem ver a possibilidade de diálogo. E eu me vejo nisso também, eu digo para vocês que se eu entro na conversa nessa perspectiva, eu não consigo me conectar com seja lá quem for que está sentado no outro polo com uma outra visão política do que a minha. Mas quando a escuta é trazida para a gente tentar primeiro se ouvir no nível mais profundo, nesse nível de humanidade compartilhada, o que começa a acontecer é um fenômeno muito interessante, que começa a se estabelecer uma conexão empática. As pessoas conseguem compreender umas às outras nesses níveis mais profundos, porque nesses níveis nós somos mais semelhantes, é o lugar onde nós somos mais parecidos. E a maneira que isso apoia é que nesse nível de profundidade começa a se criar uma abertura das partes para colaborar. E aqui entra, de novo, a gente volta na conexão com as práticas colaborativas, porque a ideia de supor que colaboração é um valor dado e que as pessoas vão querer colaborar de qualquer lugar que elas se encontram, pode ser uma
uma expectativa que vai gerar uma frustração. Porque é possível que em situações muito polarizadas, as pessoas nem querem colaborar, isso não é um valor para elas. O que elas querem é distância do outro. Elas querem. E aí o litígio realmente eu entendo como sendo a única estratégia que a pessoa vê como caminho. Isso literalmente se conecta com esse conceito do porquê a violência se manifesta também. Né? A violência ela se manifesta quando as pessoas perdem a esperança, elas não veem nenhuma possibilidade, elas não entendem uma outra possibilidade de uma transformação daquela situação. E aqui a gente também pode fazer uma relação muito forte com o que é a cultura de paz. Que a cultura de paz é a construção de práticas e processos e visão de mundo que ajuda a perceber sempre possibilidades que sejam alternativas à violência, que a violência não precise ser algo que as pessoas recorram, né? Criar uma cultura de paz é criar essa base de conhecimento acessível e imediato, que esteja sempre presente, para que as pessoas saibam sempre que elas não precisam recorrer à violência. Eu quero trazer uma anedota aqui para ilustrar isso. Tem uma história que o Marshall Rosenberg conta no livro dele. A gente costuma usar muito esse exemplo, ele é muito emblemático. Que quando ele começou a partilhar a comunicação não violenta, ele começou fazendo esse trabalho sozinho, era só ele, em presídios e em escolas públicas. Basicamente eram os espaços onde ele trazia essa abordagem. E num presídio, uma vez, ele trouxe uma prática de autoempatia e autoconexão. E um dos participantes, depois de fazer esse exercício, o exercício de autoempatia ajuda as pessoas a escolherem uma situação difícil e aí elas se conectarem lá no fundo, quais são os sentimentos e necessidades humanas universais delas dentro daquela situação. E um dos participantes veio e contou para ele, puxa, sabe, eu queria ter conhecido esse exercício uns anos atrás, porque aí eu não teria matado o meu melhor amigo. E aí o Marshall ficou, né, impactado com essa fala e convidou ele pediu, por favor, me conta um pouco mais sobre, né, a sua história, o que você descobriu. E ele contou que uns anos antes ele teve um desentendimento com o melhor amigo dele e aí eles rapidamente tensionou e escalou muito a violência na situação e eles, na briga, um acabou matando o outro. Mas quando ele fez a prática de autoempatia, autoconexão, o que ele percebeu é que, na realidade, a necessidade que ele estava querendo atender mesmo ali, era uma necessidade de entendimento, de respeito, de amizade, de conexão. E que a via que ele acabou seguindo, que era o treinamento social dele, isso faz parte da socialização mesmo, essa coisa de apelar rapidamente para né, um ato de violência direta, né, partir para briga, isso tem a ver com a socialização. E ele percebeu que o que ele foi treinado a vida toda a fazer não tinha chance de realmente atender a necessidade que ele queria atender naquela situação. Então tem algo de compreender como é benéfico, né, criar processos pelos quais as pessoas não só se conectem com as suas necessidades, mas escutem as necessidades e sentimentos dos outros, escutem a humanidade das outras pessoas envolvidas, e isso costuma levar então para esse lugar de abertura e disposição. É quase que, dá para dizer, quase que uma boa vontade, essa vontade de cooperar, essa confiança de que nós vamos embarcar num processo de encontrar soluções que vão cuidar de todos nós, de todos os envolvidos. A ideia de co-criar estratégias, soluções inclusivas, que vão cuidar das necessidades de todos os envolvidos. Isso, às vezes, vai envolver abrir mão daquilo que eu inicialmente imagino como a solução que eu gostaria. Né, que é a estratégia. Às vezes eu entro numa situação, as pessoas entram numa situação imaginando já uma estratégia e muito apegados a ela. Isso é o que causa muitas vezes a impossibilidade de achar uma solução conjunta. Então, conseguir criar essa soltura, né, diminuir esse apego, ter um pouco de criatividade para se abrir para outras soluções,
muitas vezes requer criar também a segurança, um espaço de segurança, de confiança que, olha, seja lá o que for que nós vamos criar, vai ser algo que todos vão dizer um sim. Sim, estamos de acordo, isso tá bom para mim e tá bom para o outro também. E isso vem muito desse lugar de se sentir escutado, se sentir acolhido, a habilidade de conseguir criar um espaço onde as pessoas sentem que a experiência delas foi realmente incluída e considerada e escutada naquele processo, que elas são vistas. E desse lugar vai criando essa abertura de que eu não preciso ficar tão defensivo, eu não preciso ficar tão reativo, tão apegado a uma solução, que normalmente esse apego representa muito o meu entendimento de que, olha, essa solução cuida de mim, eu sei lá o que vocês vão propor, que eu não quero me abrir para nada que não seja garantia, né? E então vai criando essa abertura, o entendimento que não, nós estamos querendo procurar soluções que vão cuidar do conjunto. Eu estou quase concluindo aqui a minha fala e que estou muito curioso para abrir para perguntas. Eu não consigo acessar o chat aqui, então vou pedir para a Annalisa fazer a curadoria aí de se surgiu alguma coisa. Mas eu quero dizer que então tem essa dimensão mais ampla que eu espero que eu esteja conseguindo transmitir para vocês. Eu estou vendo poucos rostos nos vídeos, eu até estranho um pouco isso. Para mim é mais confortável quando o pessoal liga os seus vídeos, porque eu consigo ver as expressões das pessoas e saber que está fazendo sentido. Até se alguém puder me dar um ok assim que está fazendo sentido, me ajuda também a saber que está chegando em vocês. Muito obrigado. E só dizer que a gente falou dessa dimensão mais aprofundada, que muitas vezes não é compreendida quando as pessoas não conhecem esse processo da comunicação não violenta e só ouvem falar do nome. E às vezes as pessoas entendem que a comunicação não violenta é algo que vai... é para ser mais simpático, mais agradável, ou para ser mais, enfim, mais educado, ou algo assim, ou para silenciar mais a minha expressão forte daquilo que eu quero defender, eu acredito. E eu quero sempre martelar bem essa questão de que não se trata de nada disso. Né? A ideia de não violência, eu vou fechar com isso, a ideia de não violência, ela vem da inspiração que o Marshall Rosenberg teve das filosofias de não violência que estão presentes no Gandhi, no Martin Luther King, e essas ideias elas estão inspiradas em conceitos muito profundos. Por exemplo, o termo não violência no sânscrito é o termo ahimsa. Mas essa tradução do sânscrito é uma tradução reducionista. Existe uma outra tradução que eu gosto mais e que acho que vai representar bem o que esse conceito talvez potencialmente represente. Então é a tradução que eu mais gosto, que ahimsa significa o potencial ou o poder que é desencadeado quando a vontade de ferir o outro é transformada ou transcendida. Eu vou repetir, o poder ou o potencial que é desencadeado quando a vontade de ferir o outro é transformada ou transcendida. Então, o que acontece quando eu não preciso mais apelar dentro de mim para me cuidar ou para cuidar das situações, para essa estratégia de ferir o outro? Quando isso não é mais uma coisa que é relevante para mim, o que é o universo que se abre para mim? E esse conceito, eu imagino, espero que esteja chegando, né? Não sei se vocês concordam que quanto mais amplo ele é do que simplesmente não violência. Porque não violência acaba suscitando na nossa mente, de novo, a matriz binária. Não violento é o oposto de violento. E não se trata disso. Não se trata disso. Se trata aqui dessa expansão do olhar, e inclusive quando eu vejo o violento, porque às vezes as pessoas falam assim, a minha comunicação é muito violenta, pensando, né, numa oposição da comunicação não violenta. E não se trata disso, se trata de, inclusive, olhar para aquilo que a gente chama de violento e conseguir compreender aquilo com empatia. Não significa concordar com aquilo, nem aceitar, mas é entender que por trás daquilo tem necessidades humanas universais tentando se expressar.
E se eu consigo ouvir rapidamente o que está por trás, aquela violência vai se tranquilizar. Ela não vai se ver necessária. Vamos lá, eu vou pontuar para fechar mesmo a minha fala, já passei do meu tempo um pouquinho, mas para pontuar esse ponto, eu lembro de uma história de uma amiga nossa que tinha criado nos Estados Unidos uma escola fundamentada na comunicação não violenta. E ela relatou que no dia que foram derrubadas as Torres Gêmeas, né, em 2001, no 11 de setembro de 2001, eles estavam na escola em choque assistindo aquelas imagens com as crianças, os professores assistindo aquelas imagens na TV. E aí uma das crianças falou a seguinte frase: eu espero que o mundo consiga escutar o que é a dor que está por trás dessa violência, para que essas pessoas não achem que elas precisem fazer isso de novo para serem escutadas. E isso para mim pontuou muito forte. O que é esse espírito de olhar além dessa superfície e conectar com o que está por trás e abrir a chance para diminuir aquela violência, para que ela não seja mais necessária? E paro por aqui. Annalisa, eu passo de volta para você e estou muito curioso para receber perguntas e comentários. Nossa, foi excelente. As suas colocações foram excelentes e hoje muito bom mesmo. Nossa, esse final aí foi arrepiante, hein? Essa criança que ela falou aí. Bem impactante mesmo. Houve bastante perguntas, Yuri. Antes de passar para as que estão no chat, eu queria te perguntar, assim como advogada, como é que a gente poderia ajudar o nosso cliente, né, a ajudar ou de alguma forma contagiá-la a se comunicar e ouvir o outro lado também, utilizando a ideia, né, da comunicação não violenta. Na prática, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas, né, os clientes nossos que precisam de resolver aquela situação a se ouvirem melhor? Como é que a gente poderia fazer isso? Tem alguma ideia? Vocês têm umas 20 horinhas? Eu tô brincando e não tô, porque tem uma... É exatamente disso que se trata, né? Mergulhar, embarcar num processo de estudo da CNV e de aprender a praticar. A gente faz na prática. Mas eu quero sugerir uma forma de começar, uma forma inicial de começar a praticar, caminhar nessa direção, que é a checagem, a confirmação daquilo que foi dito, que é algo que já é revolucionário na maioria dos casos. Tem alguns perigos nisso que talvez podem precisar de um nível mais profundo de escuta. A gente vai, né, na comunicação não violenta, a gente vai aprofundando esses níveis de escuta. Vamos, principalmente no curso que eu e a Sandra costumamos dar, a gente trabalha bem nessa gradativamente, entendendo os diferentes níveis e vai aprofundando. Mas um primeiro nível é simplesmente checar o entendimento. E checar o entendimento, primeiro quem está mediando pode fazer isso pelas partes. Então, eu lembro que teve um caso também emblemático onde eu fiz isso num dos trabalhos que a gente fez nos territórios palestinos ocupados. Era um retiro de 10 dias, grande, tinha mais de 100 pessoas participando e começou a ter um conflito entre os organizadores. E os organizadores tinham judeus, palestinos e internacionais. E a equipe organizadora estava em conflito lá e me chamou assim, por favor, vem sentar com a gente para mediar. E basicamente o que eu fiquei fazendo de início as partes não estavam conseguindo se ouvir. Então eu estava ouvindo por cada parte. Alguém dizia alguma coisa, eu confirmava o entendimento. Eu fazia isso em diversos níveis, mas dá para fazer simplesmente no nível inicial de conteúdo. Então deixa eu ver se eu entendi, né? Eu virava para uma pessoa, para uma parte. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Eu ouvi você dizer isso e essa outra coisa. Eu ouvi você bem? Foi isso mesmo que você quis dizer?
E a pessoa ou corrigia um pouco, ou né, completava, ou dizia, sim, é exatamente isso. E aí eu virava para a outra parte e pedia, você agora pode fazer exatamente o que eu fiz e confirmar o que você entendeu que a outra parte disse? E é meio repetitivo, mas isso também ajudava a diminuir a velocidade da conversa, em vez de ficar aquele ping-pong muito rápido que ninguém consegue. Aquela diminuição da velocidade ajudava também a criar mais espaço. Isso normalmente acontece, vai criando espaço. Então, a pessoa dizia de volta ali, então eu entendi que você disse tal coisa, tal coisa, tal. Sim, foi isso mesmo. Aí fazia o outro. Então, o que você quer expressar? E aí a pessoa fazia isso, e eu fazia de novo. Então eu entendi que você falou isso. Foi isso mesmo? Foi. Aí pedia para outra parte. Você pode dizer de volta a mesma coisa? O que você ouviu que a pessoa... Sim, foi isso. Porque uma das coisas que o Marshall dizia, Marshall Rosenberg, ele falava o seguinte, que qualquer conflito é relativamente fácil de resolver a partir do momento que uma parte se sentiu escutada pela outra parte. Veja bem, não é a partir do momento que uma parte escutou a outra. É a partir de que cada parte se sentiu escutada, e não simplesmente escutada, mas escutada pela outra parte. A partir desse lugar se abre uma vontade de cooperar. É isso. Desse lugar é muito fácil achar soluções. Então não é que ele dizia que é fácil resolver conflitos, mas que o trabalho principal, que às vezes demora bastante, é esse trabalho anterior a esse momento das pessoas tentarem já achar a solução. É a parte das pessoas se sentirem escutadas uma pela outra. E eu fui trabalhando com elas até o momento onde eu já comecei a fazer uma intervenção diferente. Em vez de eu entrar e falar, eu ouvi você dizer, eu convidava, você pode dizer de volta o que você entendeu, o que o outro disse? Aí elas começavam a fazer isso entre elas, sozinhas. E ganham mais autonomia ali, a coisa começa a fluir um pouco mais. E a minha intervenção, o meu cuidado ali no processo. Isso é uma coisa que eu consigo partilhar aqui com relativa simplicidade, mas o encapsulamento dessa checagem eu ouvi você dizer, e aí eu falo coisas concretas que eu ouvi a pessoa dizer, eu não interpreto nada, eu ouvi o que a pessoa disse. E aí eu checo, foi isso mesmo que você disse? Porque nesse ponto da checagem, da pergunta, eu não estou então impondo um diagnóstico. Você disse tal coisa. Não. Eu não sei se foi isso ou não que a pessoa quis dizer. Eu respeito a autodeterminação da pessoa. Então eu faço essa checagem no final e é ela que me diz, sim, foi isso mesmo. Ou, não foi isso. Né? Então sempre no tom de pergunta, de checagem, né? Muito respeitoso. Espero que esteja respondendo essa pergunta ali em algum grau. Sim. Oi, caiu a conexão? Não, estou aqui, estou te ouvindo. Sim, ok. Achei que tinha caído. Bom, Yuri, então, assim, houve bastante perguntas, vamos lá. CNV descarta o nosso temperamento? Luciana Gomes perguntando. Então, repetindo, CNV descarta o nosso temperamento? Explico. O fato de uma pessoa ser de temperamento mais agressivo descarta a aplicação da comunicação violenta ou é somente para as pessoas ditas calmas? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu sou fã desse olhar dos temperamentos, eu gosto muito, eu acho que traz até mais entendimento, mais autoconhecimento. Eu gosto desde os modelos mais antigos, assim, do Platão, até os modelos mais sofisticados que foram evoluindo, tem até enfim, não vamos entrar muito nisso, mas tem algo que na prática da comunicação não violenta, eu vou aprofundando muito a minha inteligência emocional. Tem algo muito pragmático em como pega todo esse conhecimento, esse entendimento da inteligência emocional e põe em prática. Então aqui não só eu vou desenvolver a minha habilidade de me conhecer melhor e de saber nomear quais sentimentos, sensações, emoções que estão surgindo em mim e nos outros, mas eu não vou parar ali, eu vou também saber interpretar por que esses sentimentos estão ali? Por que essas emoções estão brotando ali? Porque na comunicação não violenta, os sentimentos e as emoções, elas são o nosso sistema de feedback interno,
que está nos contando como estão as nossas necessidades. Basicamente, esse é o nosso sistema que está dizendo, ó, tem necessidades atendidas, tem necessidades não atendidas aqui. Então eu vou além só não é só, é como uma luz no painel. Eu não fico só olhando para aquela luz bonitinha no painel. Eu entendo o que essa luz está me dizendo, né? Por exemplo, se ela acende uma luz no painel do meu carro, eu posso encarar aquilo como um show de luzes e não ir além do painel, só curtir ali as luzes e não entender o que elas estão dizendo. Isso pode ser muito problemático, porque o meu carro pode fundir se eu não estou entendendo que aquela luz está dizendo que falta gasolina, que falta óleo, que está esquentando o motor, que não sei o quê. Ou eu posso, assim que a luz acende, já entender, a necessidade é essa, a necessidade é essa outra coisa. Então isso já me põe num lugar de compreender também que necessidade não está atendida e me convida também a começar a imaginar o que eu posso fazer para atender, o que eu precisaria que acontecesse para atender essa necessidade. Isso é pôr em prática a inteligência emocional. E quando a gente fala do temperamento mais explosivo, talvez a gente esteja falando de emoções mais fortes, como raiva. E é interessante olhar para a raiva, ela tem um lado potente, que disponibiliza muita energia. Às vezes a raiva ela tem um lado positivo, ela tem um lado destrutivo também, né? Então o lado positivo é você ter muita energia, pôr em movimento as coisas, fazer acontecer. Mas tem um lado destrutivo que ela talvez não esteja tão conectada. Isso o Marshall falava muito da raiva como um sinal, tem um sentimento, uma emoção que tem uma característica especial, que diz o seguinte: quando eu estou sentindo raiva, é muito provável que eu esteja totalmente desconectado das minhas necessidades. Então o melhor que eu faço, é como no carro, está acendendo aquela luz do motor aquecendo, o melhor que eu faço é parar, dar uma pausa e tentar me reconectar. O que está por baixo desse sentimento mais difícil? Muitas vezes debaixo da raiva tem outros sentimentos que eu ainda não estou identificando. Pode ter tristeza, pode ter frustração, pode ter mágoa, mas elas não podem ser vistas nesse nível explosivo. E aí quando eu identifico elas, eu consigo também conectar com quais são as necessidades por trás. Talvez tenha a necessidade de ser ouvido, de respeito, a necessidade de ser visto, de ter consideração. E quando eu me conecto com isso, aí eu me movo então para um caminho mais construtivo. Como eu cuido dessas necessidades, não de uma forma que eu vou pôr tudo a perder. E isso é um processo mesmo, né? Tem uma coisa de uma transformação. E para o outro lado, eu quero dizer também que os temperamentos, às vezes se pensa assim, é mais difícil para quem tem mais raiva. Não, é tão difícil para quem é muito, muito quieto. Né? Às vezes tem o temperamento fleumático, né? Que tende a falar com a voz baixinha, ser muito quieto. Tem essas... né? O colérico é talvez mais explosivo, mais raivoso. E o mais quieto também vai começar vai ter um nivelamento maior também. Né? O que está mais explosivo vai aprender a se conectar e agir mais a partir das suas necessidades. O mais quieto, que também nunca consegue tomar o espaço, ser escutado, né, ser percebido, vai aprender a também colocar mais o que gostaria de ser, de expressar. Enfim, eu espero que tá fazendo sentido isso? Eu tô... tá bom, então tem alguns rostos dando um sinal aqui para mim. Bom. Mais uma pergunta. Acho que não vai dar para responder todas, mas vamos lá. Pergunta. Algumas vezes ouço pessoas falando da CNV como manipulação do outro. Se possível, eu gostaria de entender essa situação. É da Ana Paula. Perfeito, Ana Paula. Obrigado por essa pergunta. Eu não só ouvi também, como eu vivi isso em diversas situações. E isso é uma das maneiras que se manifesta essa questão de praticar as estruturas, as fórmulas, mas não ter mudado o paradigma interno. Então, eu estou falando, fazendo os 4 passos, ou seguindo a sequência certinha que está lá descrita, mas dentro o que eu estou querendo mesmo é que a pessoa faça o que eu quero. Eu tenho uma ideia de uma solução e eu estou querendo que levar ela, convencer ela de fazer um negócio que ela não quer fazer, mas que eu quero fazer.
E as pessoas são inteligentes e são sensíveis. E eu fico com muito receio quando as pessoas não percebem que isso está acontecendo, que o que está lá no fundo, às vezes é sem querer, né? Simplesmente eu não transformei dentro de mim esse paradigma. Eu ainda estou no meu paradigma de dominação, eu estou com muito medo na situação, eu estou muito tenso e eu não estou me dando conta que eu quero que vá para um certo desfecho. E isso pode gerar um fechamento, uma rejeição mesmo do outro lado. Então, parte do processo está muito conectado com eu, está muito ligado com qual é a minha intenção. O que eu estou querendo? E um convite também para uma coragem minha de me abrir, porque se eu estou querendo viver um outro paradigma com essa pessoa, estou querendo mergulhar numa relação pautada por nossa humanidade compartilhada, eu preciso também ter a coragem de me abrir para o outro e mostrar para o outro que eu realmente quero ouvir como é para outra pessoa a experiência dela, de reconhecer isso, de contar para ela como é para mim, mas não como uma chantagem, uma imposição, mas só para ela saber como está sendo para mim a situação e da gente se escutar na intenção de achar alguma solução que vai ficar boa para nós dois. De convidar para ter essa confiança entre nós dois e talvez envolva realmente criar mais confiança antes de poder dar outros passos. Talvez precise criar mais essa confiança, essa segurança. Eu estou vendo alguns dos comentários que aparecem e vão embora, é que eu estou no meu iPad aqui, então não estou vendo o chat, mas eu estou apreciando muito os reconhecimentos e sim, o convite sim. Eu fico sempre com vontade de, se me deixar, eu fico falando 20 horas mesmo desse tema. Tem gente querendo o curso seu e da Sandra aqui de uma semana já. Colocaram aqui no chat. Poxa vida, Vamos pensar, que legal. Vamos pensar mais pra frente. Vamos pensar, excelente. Vamos, se vocês tiverem vontade. Acho que a Analisa colocou no chat o nosso contato, né? Nosso contato. Tem os nossos contatos. A gente tá no forno aí com um curso especificamente de mediação, que ele é em si um aprofundamento, mediação e CNV, mas ele vai vir acoplado com uma introdução abreviada para as pessoas que nunca tiveram contato com o CNV poderem não ficar perdidas no processo, poderem fazer. A gente ainda não tem data, vai ser um curso de 30 horas, vai ser 10 horas de bases e fundamentos, não vai ser a introdução completa, mas bases e fundamentos, e aí mais 20 horas de introdução, de mediação. Logo vamos divulgar. Se vocês quiserem, nosso grupo de WhatsApp, que está ali o link, é um dos canais pelos quais a gente avisa quando vai ter, o que vai ter, aí as pessoas podem ficar informadas. E tem também a possibilidade de cadastrar o e-mail no nosso site, para quem quiser receber essas notícias por esse outro canal. Tá, Joia, muito obrigada, Yuri, por ter aceito esse convite, pela sua disponibilidade, por tantas reflexões e conhecimentos. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu também agradeço e agradeço muito a recepção aqui. Espero que a gente possa cruzar caminhos outras vezes. Eu gosto muito de ter, eu e a Sandra, nós gostamos muito de ter companhia de mais gente que fica interessada nesse tipo de investigação e prática e trazer essa transformação para o mundo. Muito obrigado.